Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 13. Lemos alguns versículos nessa noite, Hebreus capítulo 1, capítulo 2, e agora vamos para o último capítulo, capítulo 13 da carta aos Hebreus. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, a partir do verso 18, assim diz a palavra de Deus. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque, na verdade, escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos, todos os crentes. Os da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. Amém. Graças te damos, Senhor, pela palavra viva e eficaz. Muito obrigado. Dá-nos a graça de aprendermos mais, de crescermos mais e de vivermos para o louvor da Tua glória. Abre os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no mês passado, a igreja orou pelos missionários da APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Nesse mês de julho, estamos orando pela igreja perseguida, especificamente. Na verdade, há uma lista dos países que mais perseguem os cristãos, e nós estamos orando por irmãos e por igrejas. No dia de ontem, que foi o 22º dia, exatamente dia 22 de julho, nós oramos pelo Afeganistão. E eu queria ler aqui esse motivo de oração, que alguns de vocês receberam, leram e certamente oraram, mas eu queria que a gente pensasse na realidade dos irmãos nossos afegãos e, por um momento, pensássemos na igreja que recebeu essa epístola aos Hebreus, uma igreja que estava também sofrendo perseguições. O Afeganistão é o 9º país na lista dos mais perseguidos, ou dos mais perseguidores, onde a igreja é mais perseguida. O texto diz assim: os cristãos já viviam a fé em segredo no Afeganistão. Agora, eles precisam se isolar ainda mais ou fugir. Essa medida extrema aconteceu por causa da tomada do poder pelo Talibã em agosto de 2021. Seguir a Jesus é sentença de morte para os que forem descobertos. Deixar o islamismo para se tornar cristão é considerado vergonhoso e punível de morte sob a vigência da lei islâmica. Por isso, cristãos de origem muçulmana enfrentam consequências violentas e extremas.
Se alguém da família descobrir a conversão, o seguidor de Jesus pode ser morto para devolver a honra da família. Centenas de cristãos afegãos vivem agora como refugiados em países que fazem fronteira com o Afeganistão. Eles lutam para sobreviver sem comida, sem água potável, em acampamentos. Alguns costumam enfrentar perseguição de outros refugiados ou são enviados de volta para a terra natal pelas autoridades. O futuro deles é sombrio e, se forem pegos pelos talibãs, certamente morrerão. E há um pedido de oração e um desafio. Pedido de oração: clame para que o Espírito Santo suavize o coração dos líderes do Talibã com relação a mulheres e minorias religiosas. Vocês sabem que mulheres sofrem abusos, crianças também. E o desafio: muitos cristãos afegãos não têm o que comer e nem beber. Faça um jejum por um dia e ore para que as necessidades dos nossos irmãos sejam supridas. Meus irmãos, estamos no século 21. Isso é uma realidade que está acontecendo nos nossos dias, em alguns lugares do mundo. O escritor aos Hebreus disse, capítulo 13, verso 3, lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Usando um texto do profeta Zacarias, que o Senhor derrame sobre nós espírito de súplica e de oração, que o Senhor faça de nós uma igreja de oração, e que nos lembremos dos nossos irmãos perseguidos. Queridos, foi para irmãos em condição análoga a essa que essa carta foi escrita. Cristãos, servos de Deus, que professavam o nome de Jesus, eram presos, torturados, tinham seus bens confiscados, alguns eram mortos, eles eram duramente perseguidos. Não bastasse esse tipo de perseguição, judeus cristãos estavam sendo pressionados pelos judeus não cristãos a que voltassem ao judaísmo. E essa carta é uma carta de encorajamento. Ela é escrita para animar o coração da igreja, para não permitir que a igreja retroceda. Uma carta que exalta o Senhor Jesus, que fala da sua pessoa bendita e da sua obra gloriosa. Fala da excelência do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua supremacia e da sua obra perfeita e completa, o grande sumo sacerdote que penetrou os céus e que abriu o caminho para termos acesso ao trono da graça. Esse capítulo 13, como já temos estudado nas últimas semanas, ele fala de deveres sociais, deveres espirituais, e o texto que acabamos de ler traz algumas recomendações, são as recomendações finais. E o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é a oração é algo tão relevante que o autor da carta, nós não sabemos com precisão quem foi o autor da carta, mas alguém que já tinha passado por lá, que tinha servido a esses irmãos, ele pede orações. Então, olhe comigo novamente para os versículos 18 e 19. Orem por nós. Agora, prestem atenção na ênfase que ele dá. Orem por nós, pois estamos certos de que temos consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. E o verso 10 mostra a ênfase. Peço com insistência que vocês façam isto, ou seja, que vocês orem por nós, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Texto original, a ideia é: orem e continuem orando. Essa é a ideia, continuem orando. E ele coloca-se na posição de alguém que está pedindo um favor. Por isso ele o faz com insistência. Continuem orando, orem por nós.
ele sabe que se os seus leitores fizerem isto, se eles atenderem a esse chamado, esse pedido, os laços fraternos serão mais estreitos. E ele utiliza aqui alguns argumentos. Preste atenção nesses argumentos que ele utiliza para fortalecer o seu pedido, a sua insistência. Primeiro, ele faz menção da integridade da sua consciência. Ele fala aqui de consciência limpa. Em outras palavras, ele quer dizer: eu tenho vivido uma vida justa e a causa também é justa. O que ele está dizendo aqui é que sua vida, pela graça de Deus, é uma vida irrepreensível. Em outras palavras ainda, ele não estava levando o povo na direção errada com seus ensinamentos. Então é alguém que está diante de Deus com sinceridade pedindo as orações. Ele tem sido dedicado ao trabalho do Senhor. E ele deixa claro que aquelas orações intercessórias trariam benefício não apenas para ele, mas para a igreja também, porque ele seria restituído em breve e daria continuidade ao seu ministério. Queridos irmãos, cada servo de Deus precisa de orações. Agora o presbítero Esdras apresentou uma lista de orações que geralmente oramos por pessoas enfermas, mas cada servo de Deus precisa das orações. São crises existenciais, são crises familiares, são medos, pressões, dificuldade no trabalho, dificuldade na vizinhança, dificuldade em casa. É um filho rebelde, um filho longe dos caminhos do Senhor. Que dor isso traz ao coração. É alguém que está esfriando na fé e precisa das orações, precisa da intercessão, precisa do apoio, precisa ser sustentado, ser levantado. É alguém que está sendo bombardeado espiritualmente, está em dúvida quanto à verdade e precisa de orações. São muitas as necessidades. Aqui o escritor está falando como um líder, e os líderes são pessoas sujeitas às mesmas paixões que todos os cristãos. Os líderes têm pecados, têm fraquezas, limitações, áreas da vida que são mais vulneráveis. Eles têm também necessidades. Todos nós precisamos das orações do povo de Deus. E ser líder é algo tão sério. Tiago escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus, capítulo 3, passando 2 páginas aí da Bíblia, você chega a Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Há um juízo de Deus sobre maus líderes. E quando, na mensagem anterior, falamos sobre o pedido de oração que ele fez e que os líderes deveriam ser obedecidos, ele disse: porque os pastores, eles devem cuidar do rebanho como alguém que prestará contas diante de Deus. Então, esse é um trabalho muito sério. Queridos, queria abrir o coração aqui e dizer que os líderes enfrentam tentações que alguns cristãos não enfrentam na mesma intensidade. Satanás sabe muito bem que se ele derrubar um líder, ele derrubará muitos outros com ele, porque essa queda trará escândalo. Se ele conseguir diminuir os esforços de um líder, enfraquecer a sua posição, se ele conseguir desanimar um líder, fazer com que ele perca a esperança, ele terá promovido, o inimigo terá promovido um grande estrago. Então nós precisamos orar uns pelos outros. A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros e orar uns pelos outros. Nós precisamos muito da graça de Deus, precisamos de sabedoria de Deus, como pastorear um rebanho grande,
Como pastorear 1000 pessoas? Como pastorear essas pessoas? Todos sabemos biblicamente, esse não é um dever apenas dos líderes, mas é um dever de toda a comunidade. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses na primeira carta, capítulo 5, a partir do verso 12, ele fala que os líderes devem ser honrados, respeitados, por causa do trabalho que realizam. E ele fala a toda a igreja que deve haver um cuidado. Ele diz: os fracos precisam ser amparados, os desanimados precisam ser consolados, os insubordinados precisam ser admoestados, e nós devemos ser longânimos para com todos. Nós prezamos muito da graça de Deus para esse pastoreio mútuo, para esse cuidado mútuo. E obviamente que a igreja tem alguns ministérios que facilitam, como os pequenos grupos, a escola dominical, as reuniões de oração. As reuniões de oração são uma grande oportunidade quando abrimos o coração, falamos de necessidades, falamos também da intervenção de Deus, das vitórias, e juntos glorificamos a Deus. Então, na verdade, nós precisamos nos reunir e nos reunir mais, e nós precisamos conhecer mais os nossos irmãos, porque como posso levar a carga de alguém que não conheço? Como posso levar a carga de alguém cujo nome eu nem sei? Como posso levar a carga de alguém, se eu vou falar com uma pessoa e dou as boas-vindas, ela diz: eu estou aqui faz 1 ano, né? Como é que eu vou levar a carga dessa pessoa? Estão entendendo? Esse é um ministério de todos nós devemos orar. E o escritor aos Hebreus, ele sabia da importância, da relevância da oração. Ele pediu: orem por nós, continuem orando por nós. E ele insistiu, e ele fez isso com insistência. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, alguns pensam que ele escreveu essa epístola, particularmente acho que sim também, mas não tenho certeza. Eu acho que foi Paulo, mas eu prefiro dizer como Orígenes. Quando perguntaram a ele: quem escreveu Hebreus? Ele disse: só Deus sabe. Então eu estou com ele. Mas o apóstolo Paulo não hesitou em pedir oração. Por exemplo, Efésios 6, 18 e 19, texto belíssimo. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os crentes, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Percebam, lendo aqui o texto de Hebreus, que o escritor não estava sendo egoísta ou arrogante ao dizer que tinha uma boa consciência e um comportamento digno. Na verdade, ele estava ministrando ao povo com fidelidade. O que ele está dizendo aqui é que ninguém podia acusá-lo de nada. Isso é o que significa vida irrepreensível. E Paulo escreveu 1 Coríntios 4, verso 2: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Queridos, nós precisamos de oração. O escritor aos Hebreus não está pedindo orações como se tivesse algum merecimento. Na verdade, ele tinha uma necessidade e ele sabia que seria possível ser restituído o mais breve possível pela oração dos irmãos. Citando Paulo novamente, agora Romanos 15, versos 30 e 31, ele pedindo oração numa situação específica. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos crentes. Lutem comigo em oração. Queridos, Deus é soberano. No entanto, a oração
como meio de graça, torna possível aquilo que de outra forma seria impossível. Douglas Kelly foi quem escreveu sobre isso. Se Deus já sabe, por que orar? Se Deus já sabe, e se Ele é soberano, e se Ele faz a sua vontade, por que orar? E ele diz lá, bom, primeira resposta, é porque Deus requer que nós oremos, então já seria razão suficiente. Mas também porque o mesmo Deus que determinou todas as coisas, Ele também estabeleceu os meios, e a oração é um meio. Deus sabe quem será salvo, mas é preciso que a igreja pregue o Evangelho, para que os salvos ouçam a voz de Deus e venham ao Senhor Jesus. Deus sabe o que vai fazer, mas Ele determinou esse meio de graça, as orações. E escute o que eu vou dizer agora, citando Douglas Kelly novamente, um pastor acreditado, de boa teologia, homem de Deus. Ele disse: muitas bênçãos estão retidas por falta de oração. Muitas bênçãos estão retidas por falta de oração. O escritor aos Hebreus cria na eficácia da oração. Por isso, como homem de Deus, de consciência limpa, homem de Deus, ele diz: orem por mim. E ele o fez com insistência, porque esperava ser posto em liberdade o mais breve possível. Queridos, nós podemos levar todas as coisas, todas as nossas necessidades a Deus em oração. O escritor aos Hebreus é um exemplo. Paulo, que eu citei. Se olhe para a igreja primitiva, leia o livro de Atos dos Apóstolos, mas o nosso padrão, nosso paradigma é o Senhor Jesus. Olhe para Jesus, leia os evangelhos, de modo especial o evangelho de Lucas, que é o evangelista que mais fala a respeito da vida de oração de Jesus, e você vai encontrar Jesus orando à noite, alta madrugada, ele afastando-se das multidões para orar. Você vai encontrar Jesus orando, e a ponto de um dia um discípulo, depois de vê-lo e observá-lo em oração: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. Jesus é o nosso padrão, verdadeiramente Deus e plenamente homem, sem pecado, e ele teve vida de oração. Leia o livro de Atos, de Lucas, você vai ver, desde o batismo até a cruz, ele está orando, vários momentos. Antes de chamar os 12 discípulos, Lucas capítulo 6, ele passou uma noite toda em oração, e orou a Deus. Antes de perguntar aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E quando Pedro fez a confissão, o texto que antecede a pergunta de Jesus diz que ele estava orando. Ele orou. Deus revelou essa verdade a Pedro. Que o Senhor faça de nós homens e mulheres de oração, queridos irmãos. Segundo lugar, primeiro, o escritor pede as orações. Segundo lugar, ele ora pela igreja, porque ele entende que o poder de Deus é a provisão para uma vida agradável a Deus. Versículos 20 e 21, nessa doxologia: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ele pediu orações e agora ele ora àquele que é o Deus da paz, o Deus que promove a paz, o Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Ele cita aqui o Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, e pelo seu sangue nós temos acesso à presença de Deus. E ele diz que esse Deus não é apenas o Deus da paz, mas Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Queridos,
a doutrina da ressurreição é fundamental para a igreja cristã e para a vida cristã. A doutrina da ressurreição foi pregada pelos apóstolos. Esse era o conteúdo da pregação da ressurreição do Senhor Jesus. E quando você olha aqui para essa doxologia, a primeira parte da bênção consiste de um resumo daquilo que Deus fez em Cristo. E a segunda parte da doxologia revela o que Deus está fazendo na vida do seu povo. E Ele está fazendo com base naquilo que já foi feito em Cristo Jesus. Então, olhe comigo para o texto novamente, vejam, e ele agora faz uma oração, é uma bênção, ele faz uma oração em favor dos seus leitores, e ele pede que Deus os equipe para que eles façam a sua vontade. O verbo equipar aqui tem um sentido de fazer alguém completo, essa é a ideia. Esse verbo sugere o ato de restaurar, ou seja, de aperfeiçoar, e é isso que ele está pedindo. Deus fortalece os cristãos de maneira que as suas deficiências são superadas. Ele nos supre com todas as coisas boas, de tal maneira que nossa vida lhe seja agradável. É isso que ele pede. Orem por mim, para que eu seja posto logo em liberdade, que eu esteja aí com vocês. Agora ele ora pela igreja, e ele ora ao Deus da paz, ao Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e o que ele pede? Que nós sejamos aperfeiçoados, que nós cresçamos, e que nossa vida seja para a glória de Deus, que nós sejamos capazes de obedecer à sua vontade, que façamos o que é agradável a Deus. Todos esses recursos nós temos no Senhor Jesus Cristo. Quando Ele demanda algo de nós, Ele nos provê. Em Cristo Jesus, nós temos todas as condições, queridos, para uma vida que seja agradável a Deus. E aqui eu queria ler o pastor John MacArthur Jr., um comentário que ele faz desse texto, e ele diz assim, escute bem, preste atenção: em todo o nosso comportamento em relação aos outros, a nós mesmos e com Deus, Jesus Cristo é o nosso exemplo supremo. Se quisermos ver a constância do amor, porque ele começa o capítulo dizendo, seja constante o amor fraternal. Se quisermos ver a constância do amor, onde podemos vê-lo melhor do que em Jesus que, sabendo que a hora havia chegado, que partiria desse mundo para o Pai, como lemos lá em João capítulo 13, verso 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, Ele os amou até o fim. É de constância para amar que precisamos, é em Jesus que nós encontramos o modelo. Ele amou até o fim. Se quisermos ter simpatia, a palavra simpatia é sentir com. Se quisermos ter simpatia, onde encontraremos melhor referência? Em Jesus, que chorou com Marta e Maria diante do túmulo de Lázaro. Se quisermos sentir com os nossos irmãos da igreja perseguida, nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Se quisermos saber o que é pureza sexual, quem pode nos ensinar mais do que Jesus? Hebreus 4,15, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Você acha que todas as coisas não inclui também tentações na área sexual? Jesus era homem, Jesus era humano, plenamente humano. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele foi tentado a fazer as coisas sem ser na dependência do Pai. Lança-te, está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito. Mas ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus.
Se quisermos aprender sobre contentamento, vamos a Jesus que disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Estamos procurando firmeza. Jesus resistiu a Satanás no deserto. Quando tentado, ele respondeu firmemente com a palavra: está escrito, está escrito, está escrito. Se quisermos saber como ser separado do mundo, devemos ouvir a oração de Jesus: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Se quisermos aprender a submissão, nós devemos olhar para Jesus que disse: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas como tu queres. Se quisermos saber o que é uma súplica, devemos ouvir a grande oração sacerdotal de Jesus, João 17. Querido, Jesus é o nosso padrão, Jesus é o nosso modelo. Nós precisamos conhecer mais o nosso Senhor Jesus e amar mais o nosso Senhor Jesus. No entanto, Jesus não é apenas um modelo, um exemplo, mas Ele nos dá poder e nos capacita. E foi por isso que o autor, quando ele impetra essa bênção, ele diz: o Deus da paz, o Deus poderoso, que tornou a trazer Jesus dentre os mortos, Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da aliança, que Ele aperfeiçoe vocês em todo bem. Nós temos um modelo que é Jesus, e nós temos os recursos na pessoa bendita de Jesus. Ó, queridos, vivamos para a glória de Deus uma vida cristã que lhe seja agradável, na força que Ele supre. Você diz: mas eu sou muito fraco, eu sou sempre susceptível à queda. Jesus é aquele que nos dá poder. Como estudamos hoje na carta aos Gálatas, na escola dominical: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. É andando no Espírito, cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, na dependência do Senhor Jesus. Nós precisamos de exemplo, e nós temos em Jesus, mas nós precisamos de poder, e nós temos na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, queridos, porque Jesus realizou essa grande obra, por quem Ele é, porque Ele é o nosso recurso, Ele merece, como termina aqui a doxologia, toda a glória para todos sempre. Depois de ter pedido orações e ter orado pela igreja, ele conclui aqui com uma saudação. O escritor da carta aos Hebreus era tão amoroso. Vejam o que ele diz, verso 22, irmãos, peço que escutem com paciência a palavra de exortação, porque aquela palavra era uma palavra dura em certos momentos, porque ele estava chamando o povo: não se deixem levar pela pregação daqueles que mostram e tentam mostrar que Cristo, a obra de Cristo não é suficiente. Como foi lido aqui, capítulo 2 de Hebreus: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quando ele falou que todos aqueles sacrifícios da antiga aliança eram apenas uma sombra da realidade em Cristo Jesus, que eles eram ineficazes, o sangue de animais não purifica pecado, mas todos aqueles sacrifícios estavam apontando para o Senhor Jesus. Então fiquem com a realidade. E ele agora, com um coração tão amoroso: vocês ficaram ofendidos com isso que eu disse. Preste atenção no texto que eu li no início. Quando um muçulmano é convertido ao cristianismo, ele passa a ser vergonha para a família, ele é um traidor. Agora pense isso no judeu, um judeu deixando o judaísmo pelo cristianismo, compreendendo a importância da antiga aliança, mas crendo no Messias prometido. Muitos eram tidos como traidores. Queridos,
Ainda nos dias do apóstolo Paulo, nos dias do Senhor Jesus, nos dias de Paulo, pessoas eram expulsas da sinagoga, perdiam privilégios por causa da sua confissão em Cristo Jesus. Então o autor está dizendo aqui, olhe, escutem com paciência essa palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. E ele dá uma boa notícia. Alguns dizem que é Paulo, porque ele cita Timóteo, né? Timóteo foi posto em liberdade. Olha que notícia maravilhosa. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Então orem por nós. Saúdem todos os líderes, todos os crentes. Os da Itália mandam saudações. Alguns comentaristas dizem, ele estava na Itália ou ele estava com gente da Itália? Né? A gente não pode precisar. Mas ele termina com uma bênção. A graça esteja com todos vocês. E eu termino dizendo assim, a graça esteja com todos vocês. Meus irmãos, creiamos no nosso Senhor Jesus. Procuremos aprofundar nossa vida de oração, vida pessoal, vida familiar, vida comunitária, vida eclesiástica de oração. Precisamos fortalecer as reuniões de oração. Precisamos orar. Precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu faço brevíssimas aplicações. Primeiro, destacar aqui a supremacia do Senhor Jesus. O grande pastor das ovelhas, sua obra maravilhosa realizada. Segundo, mais uma vez enfatizar a importância da oração. Terceiro, falar que há poder para sermos conduzidos à maturidade espiritual. Os recursos estão no Senhor, o modelo está em Jesus, os recursos estão no Senhor. Quarto lugar, o Senhor está dirigindo a história. Orem por nós, para que eu seja restituído logo a vocês. Mas quem conduz a história é o Senhor. Quem abre porta é o Senhor. Quem fecha a porta é o Senhor. Ele é o Senhor da história. Então olhemos para o alto e esperemos firmemente no Senhor. E por fim, queridos, somos uma família. A Bíblia diz, nós somos a família de Deus. Cuidemos uns dos outros. Oremos uns pelos outros. Sejamos instrumento de edificação na vida uns dos outros, para a glória de Deus. Amém?